O ponto do STJ é o seguinte, quando a compensação ela é atualmente, né, e aí já antecipando aqui, a jurisprudência do STJ, ela foi começando a mudar a interpretação a respeito dessa própria tese firmada em repetitivo, né? Eis que recentemente teve um contribuinte que teve lá a compensação rejeitada como matéria de defesa, embargo e execução, e levou isso em embargos de divergência para a primeira sessão. E a primeira sessão não conheceu dos embargos de divergência, dizendo que não havia divergência, porque a jurisprudência das duas turmas se alinhou ao longo dos últimos anos no entendimento de que a compensação só é matéria arguível em embargos à execução quando homologada na esfera administrativa, né? Nos casos em que essa compensação ela é não homologada, ela é indeferida, não caberia a discussão em embargos. Mas isso estava lá em 2009, quando o Luiz Fux, né? Então, O STJ ele fixou. Não é. Não tinha isso, né? Não tinha isso. E o ponto está justamente aí. Lá no primeiro repetitivo, né? Quando foi firmada a tese pelo STJ, de fato, assim, eu acho que a redação do acórdão não é das mais claras. Mas quando a gente vai olhar os fatos e os fundamentos do acórdão do ministro Luiz Fux, está muito claro que era uma compensação realizada na própria escrita pelo contribuinte que não havia sido apreciada pela Receita. E aí o ministro Fux, e isso foi acompanhado na maioria dos ministros, coloca expressamente que era um direito subjetivo do contribuinte, que o artigo 16, parágrafo 3º da LEF, foi suplantado pela lei superveniente de compensação, autorizando a compensação, né? E autoriza. Agora, o que acontece? Pós-repetitivo, a jurisprudência da STJ, por uma das turmas, começou a fazer uma leitura enviesada do precedente, entendendo, olha, só cabe discutir quando a compensação já foi homologada na esfera administrativa. A outra turma entendia que não, que era cabível sim você alegar a compensação em embargos de execução, ainda que tivesse sido indeferida no âmbito administrativo. E agora veio essa decisão no ano passado, embargo de divergência, não conhecendo a divergência, falou, não, o entendimento das duas turmas atualmente é de que só quando a compensação foi homologada que a matéria pode ser arguída em sede de execução fiscal, de embargos, execução fiscal mais especificamente. O ponto e não abriu a divergência então, né? Quer dizer, o contribuinte suscitou a divergência e ele recusa. Perfeito, mas o STJ não reconheceu. Né? Mas aí ele não enfrentou... Ele entendeu que não há divergência ou entendeu que não... Ele entendeu que não há divergência e por isso não conheceu dos embargos de divergência, justamente por entender que, não, atualmente a jurisprudência das duas turmas, da primeira sessão, né, as duas turmas de direito público, está alinhada no sentido de que só cabe compensação em embargos, alegar compensação em embargos, quando ela já foi homologada no âmbito administrativo. Agora, a pergunta que fica é, se a compensação foi homologada no âmbito administrativo, por que eu vou arguir esse embargo? Porque não vai ter execução. Só vai ter execução fiscal se ocorrer um erro na inscrição dívida-ativa ou coisa do tipo. Né? Então, acho que essa é a questão que se coloca e é o que motiva aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa.